Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo de número 42, do 10 ao 13, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título: Deus restaura a prosperidade de Jó. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão e em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante da palavra que o Senhor colocou nos nossos corações para compartilhar com o seu povo nessa oportunidade. Uma palavra que fala de restauração, uma palavra que fala acerca do propósito de Deus em nossas vidas. E uma história de um homem muito conhecido no meio dos cristãos e até fora do meio cristão por causa da sua fé, da sua determinação e fidelidade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que havia na terra de Uz um homem justo, correto, íntegro diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e o nome deste homem se chamava Jó. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele era um homem justo, temente a Deus e um homem de muita prosperidade. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e que os seus filhos faziam um banquete entre si, a convidar uns aos outros, na casa de cada um por sua vez, e também convidava as suas irmãs. Ou seja, quando nós falamos da vida de Jó, nós falamos da vida de um homem temente a Deus, de um homem que tinha uma família unida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jó oferecia sacrifício até mesmo pelos seus filhos, para que, se porventura alguns dos seus filhos pecassem contra Deus, até mesmo em pensamento, alcançasse o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó era um homem temente a Deus, um homem que vivia em retidão e que o próprio Deus testifica acerca da sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Bíblia vai dizer, aleluia, que vindo os filhos de Deus se apresentar perante Deus, junto com os filhos de Deus vem também o inimigo, vem também Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E se apresenta diante de Deus. E aqui nós chamamos a atenção para um fato muito importante, que o inimigo, ele tinha acesso a entrar no trono do Senhor e ter um encontro com Deus. E ali ele, se encontrando juntamente com os filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus, ele inicia um diálogo com Satanás e diz: de onde vens, Satanás?
E ele diz que vem de observar a terra e de passear sobre ela. E a palavra de Deus vai dizer que Deus ele chama a atenção de Satanás para um homem chamado Jó, seu servo, um homem justo, um homem reto, íntegro diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, ele, tendo uma guerra travada para com Deus, ele usa de argumento de que Deus tem abençoado tudo que Jó faz, toda a obra das suas mãos, e toda a sua família e a sua casa, atribuindo a fidelidade de Jó para com Deus, as bênçãos que Deus havia derramado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo, ele pede permissão a Deus para tocar nos bens de Jó. E Deus permite que ele toque nos bens de Jó, mas não permite que toque na vida de Jó. Deixa eu te chamar a atenção para um detalhe importante. Há uma guerra espiritual entre Deus e Satanás, e Jó entrou no meio desse fogo cruzado, sem ser da sua vontade, porque a sua vontade era unicamente obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Mas ele entra no meio dessa batalha espiritual sem saber o que estava acontecendo. E muitas vezes eu e você, nós entramos no meio dessa batalha espiritual, no meio desta guerra que há entre Deus e o diabo, e assim somos vítimas de setas, de levantes, de vendaval, de tempestade que vem sobre as nossas vidas. E na vida de Jó, na minha vida, na tua vida também não é diferente. Deus dando ao Satanás a permissão de tocar nos bens de Jó. A palavra de Deus, ela vai dizer que veio os sabeus e feriram os funcionários, e ali eles tomaram os bois e as jumentas de Jó, deixando o Jó um pouco mais pobre, e um dos seus funcionários, partindo para encontrar com Jó, leva a ele aquela notícia de que os seus bois e as suas jumentas haviam sido saqueadas pelos sabeus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que, estando esse ainda falando, chega outro mensageiro, louvado seja o nome do Senhor, trazendo a notícia de que caiu fogo do céu e consumiu as suas ovelhas e os seus funcionários, e só ele havia sobrado para trazer a nova, trazer a notícia. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda esse falando, chega o terceiro, e diz que os caldeus, aleluia, tomaram os camelos de Jó. Grande, até aqui já era a aprovação deste homem, mas o pior ainda estava por vir. O pior ainda estava para acontecer. E a palavra de Deus diz que, ainda estando este falando, chega o quarto mensageiro e diz que um vento bateu sobre a casa em que os filhos de Jó estavam reunidos, e derrubou aquela casa, matando seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a aprovação na vida deste homem, ela dobra de tamanho, porque quando toca nos nossos bens, louvado seja o nome do Senhor, é uma coisa. Agora, quando toca em nossos filhos, aí está tocando em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Jó, ele se levanta, Jó, ele rasga as suas vestes, Jó, ele raspa a sua cabeça e se lança sobre terra e adora o nome santo do Senhor. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá.
O Senhor é quem deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amada igreja e amados irmãos, a sinceridade e a retidão deste homem era a fé deste homem, o temor deste homem para com Deus era de uma maneira sobrenatural. Muitas e muitas vezes eu e você nós murmuramos por muito pouco. Muitas e muitas vezes eu e você nós reclamamos por tão pouco e atribuímos, aleluia, culpa a Deus por tão pouco. Mas Jó, havendo perdido todos os seus bens, havendo tido a sua família ferida, ele resolve adorar o nome santo do Senhor. Muitas e muitas vezes nós pedimos a paciência de Jó, mas para conhecer a nossa paciência, para conhecer a paciência de Jó, nós precisamos ver o que ele suportou. E muitas vezes, quando nós pedimos a paciência de Jó, nós estamos pedindo provação sobre as nossas vidas, para que a nossa paciência e a nossa fé seja manifesta diante de Deus e diante dos homens. É por isso que nós precisamos ter sabedoria para orar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você não suportaria o que Jó suportou. Eu e você não suportaria o que Jó suportou. Portanto, não teríamos a sua fé e não teríamos a sua paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Que cabe a nós é orar e pedir a misericórdia e a graça de Deus, sabedoria a Deus para lidar com os nossos problemas, aprender com a história deste homem chamado Jó, mas ter a certeza de que eu e você não suportaria tudo que este homem suportou. E o inimigo, não contente com tudo isso, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus, e junto com os filhos de Deus vai também o Satanás se apresentar diante de Deus. E Deus mais uma vez ele inicia um diálogo com Satanás, perguntando de onde vens. E o diálogo se repete que ele vinha de rodear a terra e de passear sobre ela. O inimigo ele tem tempo de sobra para rodear esta terra, para passear sobre ela, para conhecer a vida de cada um de nós, examinar a vida de cada um de nós. E assim ele tem feito. A Bíblia diz que ele vive bramindo como leão em nossa volta, procurando quem possa tragar, quem possa ferir. Mas a palavra de Deus diz que em nossa volta há um anjo de Deus, que é quem nos guarda, é quem nos protege e é quem nos livra da fúria do inimigo que tenta contra as nossas vidas. E mesmo nós estamos no meio desta guerra, no meio deste fogo cruzado, nós estamos seguros, não pelos nossos feitos, não por nós mesmos, mas porque Deus ele é o nosso protetor, Ele é a nossa muralha, Ele é a nossa proteção, e é Ele quem tem cuidado de vós. E o inimigo diz que vem de rodear a terra. E Deus diz: observaste o meu servo Jó, que apesar de tudo que você fez contra ele, ele permanece íntegro. O inimigo ousado, ele não desiste de primeira, ele diz pele por pele. O homem, ele dá tudo que tem pela sua vida. E pede permissão a Deus para tocar na saúde de Jó, e Deus permite, ele desce e toca em Jó com uma determinada chaga, adoece a sua pele, os seus ossos, e Jó entra em um estado difícil, na qual ele não é mais ouvido pelos seus funcionários,
aonde ele se encontra no monturo de sua casa, ferido, machucado, desesperado, ou seja, sem esperança, e o que lhe restava era cinzas e caco de telha. Até mesmo as crianças, aleluia, o apontavam. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que anteriormente era rico, um homem que havia perdido todos os seus bens, um homem que havia perdido os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, havia perdido a sua saúde, a sua dignidade perante a sociedade. O que lhe restava era a sua esposa, que agora chega para ele e diz: abençoa o teu Deus e morre. E Jó, ele fala para sua esposa, fala como uma louca mulher. Recebemos o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar, nos ensinando que assim como nós aceitamos os bens de Deus, nós devemos também aceitar os maus que vêm sobre as nossas vidas, e não apenas aceitar o mal que vem sobre as nossas vidas, mas devemos glorificar a Deus pelo mal que vem sobre as nossas vidas, porque é no momento da dificuldade, é no momento do deserto, é no momento da provação que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus de perto. E é por isso que Jó, em um determinado ponto, ele diz: te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para ele ter um encontro com Deus, para ele, aleluia, ter uma história de vida com Deus, ele teve que passar pelo deserto, teve que passar pela provação. Perdeu seus bens, sua família, porque até a sua esposa lhe virou as costas e desistiu de Jó. Mas Jó, ele não desistiu de Deus. E como se não bastasse uma história triste como essa, 3 de seus amigos vieram visitar aquele homem chamado Jó. E ao chegarem e verem Jó no monturo se coçando com um caco de telha, desamparado, a Bíblia diz que eles foram para consolar, para confortar o seu amigo. Mas quando eles chegaram diante de Jó e viram o estado que eles se encontravam, eles ficaram 7 dias em silêncio, sentados em sua volta, e não havia uma palavra de consolo para a aprovação daquele homem. Não havia uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para a aprovação daquele homem. Até mesmo os seus amigos que foram para o consolar, chegaram lá e ao ver o seu estado, tiveram que permanecer em silêncio. E nesse momento da mensagem eu quero te dizer que talvez o teu momento esteja difícil na saúde, talvez o teu momento esteja difícil na família, nas questões familiares, talvez os seus negócios, a tua vida esteja difícil na questão financeira, mas você não se encontra no estado de Jó. Talvez ainda tenha te restado alguns amigos para te abraçar, para orar pela tua vida. Talvez o teu ministério esteja em ruína, mas ainda te restou a fé e a esperança no Senhor. E pela revelação desta palavra eu quero te dizer que assim como Deus restaurou na vida de Jó, Ele tem restauração para a tua vida ministerial.
Ele tem restauração para a tua saúde, Ele tem restauração para a tua família, Ele tem restauração, aleluia, para a tua vida. Ele tem porção dobrada para a tua vida, porque Ele é Deus e é Ele quem tem cuidado de você. A tua prova, ela tem um ponto final. A tua prova, ela tem um propósito, mas deixa eu te dizer uma coisa: nada nem ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Nada nem ninguém pode interromper os planos do Senhor e os pensamentos que Deus tem acerca de vós. Pode se levantar bandos, como foram o caso aqui, que levantaram para saquear Jó. Caiu fogo do céu para consumir o que ele tinha. Veio um vento forte no deserto, deu contra aos seus filhos. E veio uma chaga terrível e dominou a sua pele e os seus ossos e o levou à ruína. Mas a fé e a esperança estavam lá. Deixa eu te dizer uma coisa: ao cabo de 7 dias de silêncio, ninguém tinha uma palavra para consolar, tamanha era a dor daquele homem. E Jó, ele quebra o silêncio. Jó, ele quebra o silêncio. Jó, ele se defende diante dos seus amigos. Jó atribui o seu sofrimento a Deus. E aqueles amigos que foram até ali para o consolar, agora começam a acusar, começam a apontar o dedo em sua cara, começa a diminuir, a colocar para baixo, começa a humilhar. Sabe por quê? Porque o caso ali era extremo. O homem se colocando como perfeito diante de Deus, e aqueles que foram para consolar agora se tornaram seus acusadores. E o que me chama a atenção é que se fosse eu, se fosse você, no lugar dos amigos de Jó, nós faríamos a mesma coisa. Nenhum de nós ia se opor contra Deus e defender o seu amigo. E não foi diferente com os amigos de Jó, que se tornaram advogados de Deus e começaram a defender a causa de Deus sem se importar com o sofrimento daquele homem. E pela revelação desta palavra, talvez as pessoas até enxergam a tua dor, o teu sofrimento, mas ao invés de estender a mão, de te consolar e de te ajudar, se coloca como advogado de Deus e como advogado de acusação da tua causa. Mas não tem problema não, filho. Libera perdão para eles. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Eles não enxergam no campo espiritual, não entendem o que está acontecendo no campo espiritual, não entendem, aleluia, o que acontece na atmosfera espiritual. Mas aquele que está ligado na videira, aquele que está firmado na rocha, aquele que entende a voz do Senhor, ao seu tempo irá entender, irá pedir perdão. Vai passando pela prova e dando glória a Deus, como fez Jó. Vai passando pela provação e adorando o nome santo do Senhor, como fez este homem chamado Jó.
E grande será a restituição da tua vida. O nosso Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. O inimigo tentou roubar a tua vida ministerial. Mas ele não sabe quanto Deus te ama. Ele não sabe que a tua história é uma história linda e maravilhosa, escrita pelo dedo de Deus. Que desde o ventre da tua mãe, Deus já designou um projeto para a tua vida, e que o projeto da tua vida não pertence a ti, mas pertence a Deus. E quando o projeto está no coração de Deus, não há nada, não há ninguém que possa impedir os pensamentos que Deus tem acerca de vós. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir com cada promessa que Ele te fez. Vai passando pela provação e vai adorando aí, vai glorificando aí, vai escrevendo um novo cântico para o Senhor aí, vai ministrando mais uma palavra para o Senhor aí, e grande será a restituição, grande serão os feitos do Senhor, grande será o testemunho sobre a tua vida. Talvez o inimigo tenha tocado nas tuas finanças. Talvez você tenha se tornado motivo de chacota, motivo de piada, porque eles são cegos. Eles não sabem o que Deus vai fazer na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o melhor desta terra Deus já preparou para você. O melhor desta terra Deus já preparou para você. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus usará pessoas para te abençoar. Assim como foi na vida de Jó, seus amigos, seus familiares, todos aqueles que conheciam, foram à sua casa comer pão com ele. Levaram, aleluia, ouro de presente para ele. E Deus restaura a riqueza daquele homem e dá em dobro tudo quanto ele possuía antes. O nosso Deus é o Deus que restitui a saúde. Se o inimigo tocou na tua carne, na tua pele, no teu sangue, nos teus ossos, não importa em qualquer célula do teu corpo, pela revelação desta palavra, ele vai ter que bater em retirada e vai ter que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Jó, ele viveu, conheceu até a 4ª geração da sua posteridade. E Deus te permitirá conhecer até a 4ª geração da tua posteridade, porque Ele é Deus. Talvez você tenha pensado que essa enfermidade era para a morte. Talvez você tenha pensado que seria o fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Essa história não acaba aqui. Não é o fim da tua história, não é o fim do teu ministério, não é o fim da tua vida, da tua saúde, não é o fim da tua prosperidade. Deus é o Deus de restituição. Ele é o Deus que restaura. Jesus, Ele restaurou a vida de Lázaro, Ele restituiu a vida de Lázaro.
após 4 dias da sua morte. Porque Ele é Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para aquele que criou céus e terra, aquele que criou a minha e a tua vida e que coordena tudo em perfeita harmonia. O nosso Deus, Ele está no controle da situação. Ele está no controle da tua vida. Não importa o tamanho da tua humilhação, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua provação. O nosso Deus, aleluia, Ele tudo pode. E quando Ele chega, o cativeiro vira, a história ganha novo rumo. E por esta palavra, Deus, Ele está chegando na tua vida para tirar o opróbrio, para tirar a vergonha. Por esta palavra, Deus está chegando na tua vida para mudar o cativeiro, para te fazer prosperar, para te dar a saúde que você precisa, para restituir a sua família. As coisas materiais, Deus, Ele deu em dobro para Jó, de tudo quanto ele tinha antes. Mas a sua esposa, ela teve que viver e contemplar a grandeza de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele deu 7 filhos e 3 filhas a Jó. E a palavra de Deus diz que as 3 filhas de Jó foram as mulheres mais bonitas do Oriente. O nosso Deus, Ele está caprichando, filho. O nosso Deus, Ele está caprichando na tua bênção. O que Ele vai fazer vai surpreender e vai entrar para a história, porque Ele é Deus. O que seria de Jó se ele tivesse murmurado, se ele tivesse parado na caminhada? O que seria de Jó, aleluia, se dependesse dos seus amigos, da sua família? Mas Jó, ele sabia que o seu Redentor estava vivo e que ele ia se levantar em favor dele. E Jó, ele contempla a grandeza de Deus. Jó, ele conhece a Deus de perto, não mais pelo ouvir, mas pelo ver. E deixa eu te dizer uma coisa: só quem passa pelo deserto, só quem passa pela tribulação, pela provação, tem a oportunidade de conhecer a Deus. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor em meio ao deserto. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor em meio à provação, em meio ao fogo cruzado, em meio à guerra. Porque é Ele quem pode mudar a tua história, é Ele quem pode mudar o cativeiro da tua vida. É Ele quem pode restituir, é Ele quem pode restaurar tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo tirou em dobro, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho do dano da tua saúde, Deus restaura. Não importa o tamanho do dano na finança, Deus restaura. Não importa o tamanho do dano na tua família, Deus, Ele restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho do dano no meio dos teus amigos, o nosso Deus, Ele restaura. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele abençoa Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Deixa eu te dizer uma coisa: é quando nós liberamos perdão, é quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Aleluia, que os céus se abrem, que a bênção do céu vem sobre a nossa vida, que a resposta de Deus vem sobre a nossa vida. E eu quero te convidar, pela revelação desta palavra, a liberar perdão para aqueles que te ofenderam, a liberar perdão por aqueles que te magoaram, que te
e a orar pela vida deles, a glorificar a Deus pela vida deles. Sabe por quê? Porque o homem que conhece a Deus, o homem que tem um particular com Deus, ele aprende a glorificar a Deus em meio ao deserto. O homem que conhece a Deus, que tem um particular com Deus, ele começa a agradecer a Deus até diante da provação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu tenho sido provado na saúde, eu já fui provado na família, provado na justiça, nas finanças, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará em meu favor, porque eu conheço a sua voz, conheço a sua graça, a sua misericórdia, e Ele tem falado comigo. Eu glorifico a Deus, aleluia, pelo deserto que eu tive que enfrentar. Eu glorifico a Deus pela tempestade, pela prova de fogo que eu tive que enfrentar. Sabe por quê? Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Eu conhecia a Deus pelas histórias bíblicas. Mas hoje eu conheço Deus de perto. Hoje eu ouço a sua voz de perto. Hoje eu tenho testemunho de vida, e vida com Deus, para a glória de Deus. O que seria de mim se não fossem os levantes? O que seria de mim se não fossem as provações? Antes, aleluia, eu tinha um particular com Deus. Antes eu tinha uma fé diante de Deus. Hoje eu tenho particular, eu tenho fé, eu tenho vivência, eu tenho experiência, eu tenho história de vida com o meu Deus. E quero te convidar pela revelação desta palavra a vir ter comunhão com este Deus, a vir caminhar com Ele e procurar viver uma vida de retidão, de sinceridade, porque vale a pena servir a este Deus. Vale a pena passar pelo deserto adorando, passar pela prova de fogo adorando, passar pelos levantes do inimigo adorando, na certeza de que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Antes eu conhecia o Salmo 91 de ouvir falar. Hoje eu tenho vivido o Salmo 91. 1000 tem caído ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido, porque o meu Deus me guarda. Carne e sangue atentaram contra a minha vida. O inimigo preparou o prato, mas Deus, Ele avisou com antecedência. Tem falado comigo, tem me mantido de pé, tem me fortalecido, tem sido o ar que eu respiro, a água que bebo e o pão que me alimenta. Provação, filho, faz parte do propósito de Deus. Provação, propósito. Mas junto com a tentação, o nosso Deus, Ele dá um escape. Hoje eu tenho visto as mãos de Deus trabalhando em meu favor, porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Depositei no Senhor a minha confiança.
E Ele tem sido meu escudo, a minha muralha, a minha proteção. Deposita em Deus a tua confiança, e Ele será no teu escudo, Ele será na tua muralha, a tua proteção. Ele guarda o teu deitar, Ele guarda o teu levantar. Ele guarda a tua família, Ele guarda as tuas finanças, a tua saúde, a tua vida. Leia, porque Ele é Deus. Leia. Muitas e muitas vezes a prova é tão grande que nós pensamos como Jó. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó, ele desejou ter sido como um aborto. Jó, ele desejou que os peitos que o amamentaram não tivessem dado leite, para que ele tivesse morrido. Grande era a sua dor, grande era a sua aflição. E eu confesso que em meio às minhas provações eu desejei a morte. Em meio às minhas provações eu desejei também ter nascido morto. Somos carne, somos sangue. Mas às vezes, quando nós desejamos a morte, esperamos a morte, o nosso Deus está protegendo a nossa vida. Leia. Às vezes, enquanto nós desejamos ter nascido morto ou ter morrido, para evitar o sofrimento, porque às vezes parece que seria melhor para nós ter morrido. Quando a prova é grande, filho, quando a prova é de fogo, não tem bom que não deseje ter morrido, mesmo sabendo que Deus deu livramento de morte. Quem explica Deus? Quem explica Deus? Grande em misericórdia, grande em projetos, grande em virar cativeiro. A aprovação deste homem foi grande, mas maior era o propósito. A história de Jó é contada de gerações em gerações. A tua história será contada de gerações em gerações. Por meio da provação, Deus eterniza o teu nome e te coloca na galeria dos vencedores. E aquilo que era para ser o teu fim, aquilo que era para ser a tua morte, se tornou em parte da tua história, se tornou um degrau para que você se aproximasse de Deus e conhecesse a Deus de perto. Assim como foi na vida de Jó, assim como foi na minha vida, a provação, ela nos aproxima de Deus. Eu confesso para os irmãos e de público que eu não queria morrer sem ter passado pelo que passei. Eu não queria morrer sem ter tido a oportunidade de vivenciar tudo o que vivenciei. Embora pareça difícil, embora pareça impossível, o nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado. O nosso Deus, Ele nos carrega no colo. E às vezes, quando nós pensamos em parar, pensamos em desistir, quando nós achamos que não vamos mais suportar,
com a sua palavra. Reis. E nos fortalece outra vez. Ele vem com a sua voz de amor, como se fosse água para o sedento, como se fosse o pão para o faminto. Ele vem, porque Ele é Deus. A palavra de Deus é o que nós precisamos. A proteção de Deus é o que nós precisamos. A fé em Deus é o que nós precisamos. Não permita que a provação abale a sua fé. No momento da dificuldade, da tua dor, no teu deserto, é para os pés do Senhor que nós temos que recorrer. Sabe por que Jó encontrou as respostas para todas as suas perguntas? Porque ele perguntou para Deus. Deus ele tinha resposta para todas as perguntas de Jó. Os seus amigos se achavam capacitados e tinham resposta para todas as perguntas de Jó como advogado de Deus. E Jó, ele não tinha resposta para nenhum dos questionamentos que o nosso Deus fez a ele. Filho, o nosso Deus, ele é grande em projeto e obras. O nosso Deus, ele não mudou. Até os dias de hoje ele continua escrevendo a história da humanidade. Até hoje ele continua escrevendo a minha história, a tua história. E como eu já disse em outras oportunidades, quero dizer outra vez, a minha história e a tua história, a história de Jó, ela não está fadada apenas no meio da caminhada, não está, aleluia, ligada apenas ao meio da caminhada, mas ela está no final. Não adianta começar bem, não adianta estar bem no meio e ficar ruim no final. Louvado seja o nome do Senhor. O final da tua história será glorioso. O final, aleluia, do teu testemunho será glorioso. Que vidas serão alcançadas por meio da tua vida. Assim como até hoje nós somos alcançados pelo testemunho da vida deste homem chamado Jó, muitas vidas serão alcançadas por meio do meu testemunho, por meio do teu testemunho, por meio da minha provação, por meio da tua provação. Muitas vidas serão alcançadas e muitas almas se converterão e se voltarão para Deus. Porque o nosso Deus, ele eternizou o teu nome, eternizou a tua história. E quando eu digo eternizou, eu não estou falando de uma história que se acaba aqui. Eu estou falando de uma história que será eterna na terra até os dias de Cristo. E estou falando de uma história que será eterna ao lado do Senhor. Porque Deus tem lugar de honra para a tua vida. Deus tem coroa de ouro para a tua vida. Deus tem coroa de honra, coroa de ouro para a tua vida. Tem lugar de honra para a tua vida ao lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar esta palavra com uma oração. Vamos orar e agradecer a Deus pelo deserto, agradecer a Deus pelos levantes, pelas provações. Vamos orar pedindo perdão a Deus e perdoando aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante do teu altar e diante da tua presença, nós te rendemos graças, ó Pai, pela palavra desta noite. Te rendemos graças, ó Deus, pelos desertos, pelas provações.
Te rendemos graças, ó Deus, por todos os levantes que têm se levantado contra as nossas vidas. Nós te rendemos graças, Pai, porque agora os nossos olhos te veem, agora nós podemos contemplar a tua face. Senhor, nós queremos, Senhor, agradecer por todas as provações, independente da área, se é na saúde, finança, na família, se é na saúde, não importa, nós agradecemos, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor vive e que o Senhor se levantará em nosso favor. E por isso nós oramos, ó Pai, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Oramos pedindo perdão diante do Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. E assim como nós precisamos do perdão, nós também perdoamos aqueles que têm nos ofendido, Pai. Que o Senhor possa abençoar com saúde, que o Senhor possa abençoar com paz, com prosperidade, os nossos amigos, os nossos inimigos, aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas. Visita com saúde, com paz, com amor e prosperidade. E o mal que nós desejamos a cada um, Pai, é que te conheça de perto, é que possa ouvir a tua voz e possa ver a tua face, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, mas nós sabemos que estamos numa guerra espiritual. Castigue no mundo espiritual os espíritos que têm se levantado contra as nossas vidas. Para carne e sangue nós liberamos perdão. Para os inimigos espirituais nós desejamos que haja castigo, para que aprendam a lição de não mexer com os teus escolhidos, de respeitar os teus escolhidos, Pai. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Usa o nosso testemunho, o testemunho daqueles que serão alcançados, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, para que outras vidas venham a ser alcançadas, venham a produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Toma a nossa vida em tuas mãos, em teu altar. Nos guarda, nos guia e nos livra de todo mal, ó Pai. Cura, santifica e batiza com o teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.